Agora é um caso longo de uma mulher que procurou ajuda para o filho de 6 anos, chamando o menino de capeta. Ela disse que o menino não parava, quebrava tudo, foi expulso de todas as escolas e creches. Já havia encaminhado do neuropsiquiatra para o psiquiatra porque ele teve uma consulta e quebrou, destruiu o consultório do neuropediatra. Então, a psiquiatria às vezes acolhe esse tipo de casos, essas situações, e conforme ela conta a história do filho, eu vejo também que é a história dela. Ela teve muitos desencontros, muitas perdas. Veio do interior com 19 anos para morar com a tia, tentar a vida na cidade grande. Viveu, pegou, achou um homem casado, depois engravidou desse homem, envergonhada, ficou abandonada, né? Tava morando numa casa de zinco dessas mas eles vivem grudados. Ela rala, repreende o menino, mas o menino dá pontapé nela. Mas às noites eles dormem juntos na mesma cama, né? Um potencial de uma relação destrutiva, como se fosse uma espécie de sopa do complexo de Édipo, né? Como diria na psicanálise. E ela transborda de ódio pelo pai do menino, um sentimento que parece ser a força até que move ela. Quando ela fala dele, a expressão chega a ser quase de um orgasmo, assim, lembrando das safadezas que o pai tem, né, justificando qualquer. Então, vocês imaginem. Isso transforma ela numa fera descontrolada. Ela não percebe que a violência do filho dela é alimentada pelo ódio que ela tem e que consome e desestrutura a família. O neuropediatra tinha prescrito uma medicação forte, mas mesmo assim o menino acordava à noite agitado, né? Eu não quis interferir na prescrição e recomendei que ela retornasse ao neuropediatra. Durante o exame, assim, o menino chegou a dar um pontapé na minha canela. Embora eu tenha que reconhecer que como profissional eu tenho que entender isso mais como um sintoma do que como uma queixa da criança e da própria mãe. Por mais que eu acompanhe um caso desse, sei que poucas mudanças podem ocorrer. Eu sei que, por exemplo, o ódio que a mãe tem, né, é um combustível muito poderoso. Ela às vezes se nutre desse sentimento. E sem ela desativar esse rancor, ela não vai conseguir ajudar o filho. E tentar convencer dos malefícios desse ódio seria inútil também. Aumenta ainda muito mais a resistência dela em mudar. Então isso é um limite da nossa profissão, especialmente quando a miséria, né, a pobreza, a falta de recursos torna o sofrimento inimaginável. Mas no momento de agir, né, essa realidade econômica impõe muitas barreiras. As alternativas elas se apresentam até como obstáculos intransponíveis. Poderia ter encaminhado ele para uma terapia, apoio à mãe, orientação para o pai, mas hoje eu sei que isso são coisas distantes. O meu supervisor, um dos supervisores falava, idealizou, lascou, né? O remédio não cura o ódio, ainda assim eu também não quero empurrar essa criança para qualquer pessoa, aquela coisa de transferir de um setor para outro, vá para o psicólogo, vá para o serviço social, vá para aquilo, vá para cá. Então eu escrevi uma carta bem pessoal, com o timbre do meu consultório, pedindo às escolas da região que acolhesse essa criança, mesmo com agressividade, mas que tivesse tolerância, compreensão. Dei a carta para a mãe, pedi para ela procurar a escola, inclusive as que expulsaram ele, e esperando que alguma escola acolhesse ela, né? Ele tem só 6 anos e muitas crianças com agressividades podem se derreter com apenas um acolhimento. E a mãe também poderia voltar a trabalhar, encontrar novos interesses que aliviem a carga dela. Ou seja, dar uma perspectiva, né? Romper esse ciclo de ódio e dependência, porque acredito que enquanto tiver possibilidade de mudança, nossa profissão deve ser a faísca da esperança mesmo, e não a sentença definitiva. E que o santo protetor dos psiquiatras esteja comigo, para eu ter uma alternativa, um caminho mais fácil do que a psiquiatria burra, né? Porque a gente deve assumir junto o caso com a família.